Ariane, obesidade, ela é só estar acima do peso, é só ser gordinho ou tem mais fatores envolvidos? E também aquilo que eu perguntei antes, ser obeso necessariamente é falta de cuidado ou ele também é considerado uma doença, assim, por alguns outros fatores? Muito importante essa primeira pergunta, né? Então, o que é, né, estar acima do peso? A gente usa como uma classificação geral, uma definição geral de obesidade, aquele paciente com excesso de gordura corporal. O modo mais genérico da gente ver, analisar se a pessoa está com excesso de gordura corporal é por meio de um índice, que a gente chama de índice de massa corporal, em que a gente pega o peso da pessoa e divide pela altura 2 vezes, né? Então, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Nesse valor que vai resultar dessa conta, se esse número tiver acima de 30, a gente já vai considerar como obesidade. Mas isso não vai nos responder como está a composição corporal dessa pessoa. Então, esse número a gente usa muito para estudos mundiais, para estudos nacionais, né, para investigar como está a distribuição da obesidade, do sobrepeso. Mas a gente sabe que existem outras maneiras, né? Esse não é o modo mais exato da gente ver pessoa a pessoa. Então, alguns exames que a gente pode lançar mão, que vão analisar como está a composição corporal, estando com uma composição da parte de gordura um pouco acima, né? Então, nosso peso é composto de músculo, de ossos, de todos os nossos órgãos e da gordura. Então, se a nossa gordura está num percentual muito acima, a gente vai considerar isso como um excesso de acúmulo de gordura, que vai ser classificado como sobrepeso ou obesidade. Uma outra maneira também que a gente pode lançar mão é a medida da circunferência do abdômen, né? Então, com uma fita métrica comum, aquela de tipo de costureira, né? Que a maioria das pessoas tem em casa, a gente faz uma medida ali próximo da região do umbigo e dependendo do valor dessa medida, a gente vai considerar como daí uma obesidade abdominal, que é aquela concentrada entre os órgãos ali no intestino, né? Que a gente já tem um pouquinho de gordura ali normalmente, mas ela pode aumentar. E isso também pode ser dentro dos órgãos, como o fígado, né? A gente pode ter o acúmulo da gordura no fígado e isso gerar algumas outras consequências. Então, a gente tem vários modos de definir se aquela pessoa está com excesso de gordura ou não, né? Não é só o peso. E com relação a outra pergunta, né, que você comentou, se realmente é uma questão de falta de empenho. Cuidado, empenho, vergonha na cara, né? Você não faz A isso, por gente isso ouve muito isso, né? Isso de modo de conhecimento geral, assim, digamos, né? Ou talvez de falta de conhecimento geral, eu diria. Porque não é esse o problema, né? E isso é um preconceito que existe bastante, que dificulta muito o tratamento. Porque a pessoa começa a pensar que realmente, eu sou preguiçoso mesmo, né? O meu problema é que eu sou preguiçoso, eu tô acima do peso porque eu sou preguiçoso, porque eu sou preguiçosa, né? E não é isso que acontece. Hoje a gente conhece muitos fatores, muitas alterações da parte genética, da parte do metabolismo, do gasto de energia, né? Que a gente, como se fosse um motor de um carro, que a gente gasta o combustível todo dia. Então, são várias coisinhas que vão somando e vão levando a esse aumento do peso, né? Então, não é falta de vontade, né? E muitas vezes o paciente recebe você tem que fazer exercício, como se o fato de fazer exercício fosse realmente emagrecer numa quantidade significativa. E a gente sabe que não é isso, né? E a gente pode até aumentar a frustração dessa paciente quando a gente fala, você tem que fazer exercício para emagrecer, e daí ela vai fazer exercício, ela topa o desafio. E ela não consegue emagrecer, porque existem vários outros fatores. Ela fala, também vou parar porque não está adiantando mesmo, né? Então, entender que é um problema de saúde multifatorial,
que quer dizer que tem várias coisas que vão causar, que a gente vai precisar tratar várias frentes, né? Vai ter que ser um tratamento multiprofissional para a abordagem desse problema.